Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo aula mostrando aqui a caída de cartas. Algumas pessoas que pedem muito, às vezes assim, quando eu tô filmando vídeo, falando, não dá para poder colocar a câmera do celular para o chão, para a mesa. Então assim, não tem como eu pegar e gravar jogando, falando com vocês e ao mesmo tempo eu fazendo as caídas. Como hoje eu tô fazendo um vídeo aula para vocês de uma série de vídeos que eu vou fazer mostrando algumas caídas, algumas formas de jogo, que tem muita gente que me pergunta, que manda e-mail, muitas vezes eu não tenho como estar ensinando, nem estar respondendo da forma que a pessoa quer, ensinando. Resolvi fazer um vídeo, aliás, eu vou fazer alguns vídeos falando, mostrando alguns métodos do baralho cigano e do tarô, né? Se der, o baralho comum também, não vou garantir. Mas vamos ver aqui, o baralho cigano, ele são 36 cartas, que vai com as figuras e os naipes do baralho comum. O baralho cigano, ele se chama baralho cigano porque ele tem naipe do baralho. Aí tem o tarô cigano, que são alguns tarôs que tem lindos, que tem só a figura do baralho, só a figura do jogo, não com o naipe, né? Então vamos ver aqui. Primeiro passo, para quem vai aprender a jogar cartas, o primeiro passo, testar muito com amigos, testar com você mesmo e tentar, o primeiro passo é tentar não entrar no problema do consulente. A pessoa vem, ela lhe relata, ela marca o que ela quer saber, porém, você não tem que entrar muito no emocional, né? A pessoa vem desesperada, vem chorando, então você tem que mandar a pessoa se acalmar, porque senão atrapalha a leitura. Primeiro, você vai olhar, né? Sempre as cartas estão completas, né? Esse aí eu já fiz aqui, mas você sempre tem que olhar se as cartas estão direitinhas, se estão completas. Quando você compra, você olha, são 36 cartas. Ele vem até com um livrinho que tem algumas palavras-chave que também é bom você aproveitar, né? O primeiro jogo que eu vou ensinar hoje pra vocês é a caída de 7. As 7 cartas que a gente tira no jogo, elas são geralmente para a gente fazer uma avaliação. Vamos supor que primeira vez que você vai jogar carta e você quer saber para você mesmo, vamos supor. Não, eu quero saber do homem que eu amo, eu quero saber do meu relacionamento com essa pessoa. Nós estamos separados e eu quero saber sobre esse relacionamento. Então você vai baralha pensando na pessoa, né? Aí você corta. Sempre em 3 montes. Por que 3 montes? Porque é justamente que, como as pessoas dizem, presente, passado e futuro, né? Que na realidade é as energias se misturando. Por isso que às vezes a gente vê no jogo, quando a gente abre aquela mesa real, figuras que estão indo para o passado, situações que estão no presente, situações que estão na casa do futuro. Mas aqui nesse caso a gente parte e a gente junta novamente e deita o leque. Quando a gente deita esse leque, a gente vai lá e tira as 7 cartas diante da pergunta. Eu quero saber do meu relacionamento. Você, no caso, o consulente rompeu com o relacionamento e quer saber se esse relacionamento volta, se essa relação volta, se tem reencontro, se essa pessoa ainda vem. Então você faz o jogo de 7 cartas. Pensa na pessoa, manda para o consulente pensar e tira 7 cartas. 3, 4, 5, 6, 7. De qualquer lado, de forma aleatória. Eu, particularmente, não gosto de ninguém pegar nas minhas cartas, certo? Por isso que eu trabalho numa boa, pelo telefone, pelo WhatsApp, porque sempre sou eu que manuseio minhas cartas. A minha cigana, ela não gosta muito
mistura de energia, né? Eu não gosto que as pessoas fiquem pegando na carta para misturar muita energia. E já aconteceu também, de alguns momentos eu senti necessidade de a pessoa cortar, a pessoa tirar, né, do jogo. Dentro do jogo aqui, aparecendo, se fosse um consulente que estivesse fazendo essa pergunta, né, a gente tirou aqui para fazer um exemplo, aqui já sairia o navio, os peixes, a raposa, o urso, a montanha, o anel e a cobra. O que já diria? Já diria de forma clara. Em primeiro lugar, o baralho em si, o baralho cigano, vou dar uma dica, ele não é muito de responder perguntas objetivas. Ele dá um relato. Quando você tira 7 cartas, ele dá um pequeno relato. Essa pessoa volta, essa pessoa pode até voltar, mas essa pessoa, o que o baralho está dizendo? Que essa pessoa mente, que essa pessoa é falsa, que essa pessoa pensa nesse relacionamento, ou até na casa do futuro aparece como resultado a aliança, mostrando até uma possível reconciliação, mas é uma pessoa desequilibrada, tá? É uma pessoa que tem um desequilíbrio financeiro, é uma pessoa que traz um desequilíbrio financeiro para essa consulente, para essa pessoa. E a cobra é que ele já está com outra pessoa, ou a briga, aí você vai lá, aí você muitas vezes diz assim, esse homem, você sabe que ele lhe traiu, ou foi alguma coisa de traição, ela vai dizer, foi, ele está com outra pessoa. E aqui já vem a confirmação, a traição, e se ele aparece como confirmação, é porque ele vai continuar traindo. Mesmo que exista uma volta, ele vai continuar traindo. Essa pessoa não é de confiança, né? A raposa e o urso. Essa pessoa é extremamente falsa, dissimulada. Essa pessoa tem um descontrole financeiro muito grande, ou depende financeiramente dela, né? No caso. Aí ela vai dizer, aí vamos para não, ele não depende de mim não, mas ele é muito descontrolado. O dinheiro dele, eu não vejo nem a cor, né? E a briga muito por causa de dinheiro, aí ela vai confirmar a informação que vem para você, porém o consulente interagindo na consulta ou a pessoa que está colocando para si própria já sabe o que significa o descontrole, as armadilhas, as mentiras, tudo vinculado também ao plano material. Mas que essa possibilidade de retorno tem, tá aqui, ó. A aliança, ela mostra que de alguma forma esse homem ainda vai procurar, esse homem ainda vai se aproximar, ainda vai ter uma recaída. Porém, ele nunca vai deixar de ser o que ele é. Aí, por acaso, a pessoa diz assim, mas ele volta assim mesmo? Porque tem gente que é assim, ela não quer saber o transtorno, ela quer saber se volta. Então, ela tá obcecada pelaquela relação. Aí você vai lá e tira mais 3. Mostra volta. Essa pessoa ainda ali procura, essa pessoa ainda tem uma aproximação com você, mas traz sofrimento. É uma volta, mas o trevo, ele traz a tristeza. O trevo é a carta do quê? É a carta da depressão, é a carta da tristeza, é a carta do peso, é a carta da dificuldade. Ele vai chegar, a carta como amigo, ou uma aproximação, conversando usando família, filhos, alguma coisa, algum pretexto, porque a carta da árvore, ela traz uma raiz, ela traz um vínculo, que provavelmente essa pessoa tenha e vai tentar se aproximar, porém ela não vai ser feliz e nem nunca vai ter ele por completo, porque sempre o resultado disso é a tristeza, entendeu? Então, assim, o jogo, ele nunca, o baralho cigano, quando você diz assim, ele vem ou ele não vem, o baralho cigano, quando você tira 3 cartas, muita gente, às vezes, ou erram na forma de jogar, ou acabam entendendo de uma forma errada, porque o baralho cigano, ele é muito mais complexo nesse lance de pergunta. Ele é uma carta super objetiva, porém, para responder sim ou não, é ou não é, ele até responde. Mas ele dentro daquela resposta existe um contexto, existe uma história, existe um porquê. Então, às vezes, a pessoa vem se consultar comigo, aí, não, mas eu quero saber se ele vem. Eu digo assim, ele vem, mas isso e isso. Mas a pessoa está tão obcecada, ela não quer saber dos obstáculos, da dificuldade e do sofrimento. Ela quer saber se vem. O que acontece? Quando vem, dá merda, termina, aí a pessoa diz assim, ele se aproximou de mim, ele voltou, mas passou uma semana e já foi embora de novo.
E aí, o baralho disse que ele vinha para ficar? Ele vinha se aprumar? Não, ele disse que ele se aproximava, que ele voltava, mas ele não ia mudar, que essa relação provavelmente não ia para canto nenhum, né? Ia trazer sempre sofrimento. Então, essa diferença que o baralho cigano dá da energia do tarô. O tarô, ele responde sim ou não. Ele responde sim, essa pessoa vem. Mas ele não, se você não aprofundar, não tirar mais cartas para vir uma geral, você não vai entender o que o jogo está querendo dizer com aquela resposta. Às vezes aparece, vamos supor, no tarô, a carruagem, a torre e o imperador. Ele volta dentro de um sacrifício, mas ele se afirma, ele volta aquele na casa do futuro. Mas aquela torre já mostra que a relação é frágil, que existe um contexto frágil, né? Aí você teria que tirar mais uma, duas, três cartas para poder você ver por que aquela torre está aparecendo ali. Mas muitas vezes no jogo de 3 você só responde o que a pessoa quer saber. Então essa é uma dica que eu sempre aconselho as pessoas e dentro dos cursos, dentro da minha forma de ensinar e de minha forma de jogar, é que a pessoa saiba o preço de conseguir aquilo ali. Aquilo ali vem, mas tem um preço e tem um período. Geralmente essa relação ela não vai... Você vai casar e vai ser feliz para sempre. Que é onde muita gente cobra. Ah, mas fulano de tal disse que ele ia voltar e ele voltou, mas foi embora. Sim. Talvez a pessoa não explicou ou não se aprofundou, mas que não tinha grande, não iria ter muito êxito, né? Então, assim, quando você for jogar, você, principalmente para você, tire o lado emocional, não se fixe somente no resultado, mas se fixe também na história que existe entre você e aquela pessoa, e por que aquela pessoa saiu, e por que aquela pessoa vai voltar, e por que o jogo está mostrando meu lá e meu cá. Porque se ele está dando uma dúvida, é porque de alguma forma pode ser uma recaída, pode ser uma noite de amor, pode ser apenas uma trança, uma recaída de um dia, 2 dias, 3 dias, e depois vai dar em nada. Então, muitas vezes as pessoas até se confundem, realmente. Por isso que o jogo, ele é o quê? Ele é a experiência, ele é a intuição, ele é a percepção, mas ele é também a análise. Você tem que analisar. Agora, isso aqui é um jogo que ele pode responder muita coisa. Em 7 cartas, confirmando com mais 3, ele já pode responder muitas coisas. Quando você vai jogar um jogo que é típico, aquele jogo da cruz, né? Vamos ver aqui, deixa eu procurar. Vamos ver assim, você quer saber, a sua vida financeira está muito complicada. Você tem um dinheiro para receber na justiça, ou um dinheiro, uma dívida, alguma coisa, e você quer saber. Aí você vai marcar, consulente é mulher. Ou a consulente é a mulher, ou a consulente é você. Então, de qualquer forma, existe, aí que vem aqui a consulente. A carta da mulher, ela representa o consulente ou a pessoa marcada. Se o consulente for homem e ele quer saber de uma mulher específica, você vai marcar essa criatura aqui, a consulente. A pessoa, aliás. Se a consulente for mulher, você vai marcar ela que vem como a pessoa, a consulente. Então, a consulente quer saber o que... Não, eu tô com dinheiro para me receber, eu recebo esse dinheiro. Também é outro método de uma forma objetiva de você saber uma situação específica, né? Aí você vai, ela quer saber se vem um dinheiro para ela. Vamos ver aqui. Aí vai. Nesse caso, você já parte e usa as cartas de cima. Vai, quem vai cobrir, quem vai julgar, quem tá no contra, quem favorece e o resultado. Então, como é que tá a situação dela em relação a isso? Quem saiu rato, gente, o rato, nesse caso, lascou ela. Então, assim, já mostra prejuízo, perda, dificuldade. Essa criatura, em relação a esse dinheiro, praticamente, ela já encara como perdido, ou esse dinheiro vem, mas com muito sacrifício. Vamos ver se ele vem. O que tá no juízo da situação, a âncora, tá preso. Está ancorado, mas nesse caso está negativo. Ele está ancorado, ele não está afirmado, ele está preso no fundo do mar, amarrado.
Ele tá com a âncora lá embaixo, evitando, dificultando que suba, que se resulte. Que tá no contra, o lírio. O lírio vem como rei de espada, o homem da justiça. Que tá no contra a justiça, que tá no contra algumas coisas que estão lá dentro do processo, vamos supor assim, se for um processo, se for um dinheiro. Os lírios, ele é a pureza, ele é a sinceridade. Então, tem algo que não está muito certo, muito sincero. Ela não tenha, talvez, esse direito todo. É o que está no contra, né? É a própria justiça. É o próprio direito dela é que está no contra. Aí mostra favorecendo a casa, quer dizer, equilíbrio. Essa casa, como favorecimento, mostra que existe uma movimentação de pessoas, ou o próprio advogado dela, a pessoa que está aliada junto com ela dentro dessa situação, está tentando mexer os pauzinhos e resolver. Porém, a lua fecha como resultado. É muito difícil, é quase impossível. A carta que confirma ela e a carta do resultado, a lua e o rato, essa pessoa receber esse dinheiro. Essa pessoa ganhar isso é praticamente impossível. Apesar de que ela tem uma parte de direito e que favorece algumas colunas dessa casa, tá bem fincada. Essa casa, que é o direito, que é o que está guardado, é ela dentro do abrigo dela, é o que está favorecendo, né? No caso, é os direitos dela, ou a pessoa que está ajudando ela, no caso, esse homem que pode ser que vindo junto com a casa, favorecendo ela, no caso, um advogado, ou algum direito que ela tem, mas é como se ela não fosse conseguir do jeito que ela quer, ou ela não fosse conseguir isso. Se existe uma dificuldade, uma perda, um obstáculo e uma energia que poderia estar favorecendo, está contra. O lírio é a pureza. O lírio, ele traz como algo bom, mas nesse caso aqui é como se os direitos, o que ela acha que tem direito, é como se ela não tivesse, né? E o juiz, no caso, o homem da justiça, tá vindo cortando, ele tá vindo no contra, ele não tá vindo apoiando, ele tá vindo cortando. Se esse lírio tivesse vindo aqui ou aqui, ela ganharia, né? Aí mostra a perda na certa. O próprio rato já cobrindo, ela já mostra a dificuldade extrema de conseguir algo em relação a isso. Então, na casa financeira, responderia assim, responderia não. Muito difícil, muita luta, que ela teria até uma chance de lutar, de conseguir apoios na casa, ou apoios dentro do processo, ou apoios de alguma forma, mas era difícil, é difícil, né? Ela conseguir isso. Aí vamos supor que ela diga assim, não, essa casa é minha família, que está do meu lado, me apoiando, mas os papéis ou a justiça está colocando como erro, né? Pessoas da família também pode ser isso, pessoas ligadas à família, pessoas dentro da casa dela apoiando ela em relação a isso, mas situações muito difíceis para ela realmente de fato conseguir, né? Esses dois métodos são mais, você pode sim tirar um proveito desses métodos, não só objetivos. Aquele método que eu falei antes, que é o de 3 cartas, vamos supor assim, que é o de sim ou não. Deixa eu explicar para vocês, para quem gosta de carta, para quem está aprendendo. Vamos ver aqui. Quero saber, vamos ver aqui, uma pergunta comum. Eu quero saber se eu briguei com meu marido, ele foi embora da minha casa. Eu mandei ele embora. Eu quero saber se ele volta. Vamos ver aqui. Briguei com meu namorado, com meu marido, com meu ficante. Ele volta pra mim? Sim ou não? Aí você... Eu quero saber se ele volta, sim ou não. Aí você vai tirar 3 cartas. Aí nesse caso você vai fazer o leque e vai tirar de forma aleatória. 1, 2, 3. Saiu a âncora, a árvore e o sol. Aqui não resta dúvida nenhuma, porque todas as cartas são positivas. Nesse caso, a âncora aqui está mostrando que ele tem uma raiz muito forte, ele está muito ancorado, porque ele está junto com... Ele está muito envolvido, por mais que ele tenha ficado com raiva e tenha brigado, ele está muito envolvido. E ele volta. O sol mostra com todo sucesso, com toda alegria, com a afirmação dessa volta, que não tem nem dúvidas. A associação do naipe nesse sentido,
né? Nos outros sentidos eu associei ao homem, o vínculo da figura dos reis, das rainhas. Aqui é o 9 de espada, 7 de copas e as de ouros. O 9 de espadas é ele preso e ele muito inquieto, porque o 9 de espadas é perturbação, é a cabeça a mil. Então, assim, ele saiu, houve a briga, mas ele está muito inquieto, pensando muito. 7 de ouros, inseguro, por alguma coisa que ele sabe que ele fez. Talvez o próprio 7 de ouros passe aquela sensação de vontade de pedir perdão, de reconhecimento que errou, mas é uma carta que fala de ter que viver um sofrimento, de ter que passar por essa tortura emocional, por esse medo, mas que ele tem consciência do sentimento que ele tem e do sentimento dela por ele. Então ele sabe que essa relação é uma relação forte. E o Ás de Ouros, eu posso dizer que é o tempo, que o Ás é rapidez, então não é uma coisa que vai demorar, ele vai voltar logo. E eles vão viver um período bem tranquilo. Porque volta com luz, volta. Não é aquele rompimento que volta e começa a cachorrada, não. É aqui já mostra que volta, que existe bom sentimento e a relação continua numa boa. Então, assim, dessa forma, não tem nem dúvida, né? Responde de forma muito clara, você pode ler carta por carta, dar uma leitura, uma aproveitada nessa leitura, uma analisada nas cartas e uma conjunção de uma com a outra, afirmando o desejo dele, a vontade dele, a coisa muito enraizada, e com o sol dando muita energia, quer dizer, tem muito sentimento aí, nesse caso. Porém, se fosse um caso de uma carta negativa, vamos botar aqui que esse trevo estivesse aqui, deixa eu ver a outra carta, e a montanha estivesse aqui, aí já seria diferente. Esse homem estaria preso, esse homem estaria confuso, esse homem estaria com um sentimento a mil, a cabeça a mil, como se ele estivesse com muita raiva de algumas coisas que foram ditas nessa briga. Mostra como se ele tivesse, mesmo ele sentindo falta e ainda preso a algumas coisas ligadas a ela, ele estaria amargurado, triste, e ele estava colocando um grande obstáculo, era muito difícil ele voltar, pois tem uma barreira enorme vinculada a orgulho, a medo, a insegurança, que traz essa inquietação. 6 de ouros era como se ele quisesse que ela fosse oferecer, dar alguma coisa a ele. Ele quisesse que ela fosse pedir perdão, sabe? Oferecer alguma coisa para ele, de vantagem para ele voltar. Então, ele acha que ele está na razão, ele acha, no caso, que está com a razão. E aqui já vem o 8 de paus, quer dizer, justamente isso. Ele vai esperar os sinais dela, ele mesmo não vai atrás. Ele vai esperar que ela corra atrás, que ela se mendigue, que ela se ajoelhe, ele vai colocar 1000 barreiras, vai dar um de gostoso, e mesmo assim ainda corre o risco de não voltar. Então, assim, como se ele tivesse com raiva, ou ela, né, no caso, qual dos dois que tivesse na energia contrária, né, que tivesse perguntando, fosse um homem perguntando, se fosse a mulher perguntando. Então, assim, existem algumas diferenças que tem que ser bem analisadas, mas é estudo, é intuição, porque aqui você tem que agir com a intuição, porque aqui mostra, no meu caso, que eu usaria minha intuição, eu diria que ele está sofrendo muito, que ele está sentindo falta, mas por orgulho ele não iria. Ele não procuraria. E ele está numa birra, né, querendo que ela vá atrás dele. Mas aí, como eu digo, você com o tempo, você trabalha os significados das cartas, né? Você vai estudando carta por carta, porque vem um livrinho, você vai vendo as palavras-chave e você vai aprendendo. E com o tempo, vocês vão vendo grandes resultados nas próprias respostas que vocês vão jogando para você. Agora, tire sempre o emocional. Não vá jogar aperreada, nervosa, não. Relaxa a cabeça e joga, se for para você. Se for para outra pessoa, a pessoa estiver muito tensa, peça para a pessoa relaxar, mudar um pouco, conversar outras coisas, e para poder a energia não ser captada do peso, do sacrifício e do sofrimento. Pois, gente, assim, hoje é essa aula que eu estou dando, esses sinais que eu estou dando para vocês aqui de como jogar alguns pontos positivos em relação às cartas. E na próxima aula eu vou fazer com o tarô e mostrar algumas formas de jogo de tarô. Agora, esses métodos que eu ensinei é bem rápido, bem simples e bem objetivo, que dá para vocês ir fazendo, até aprender e desenvolver bem a intuição. Pois, gente, um abraço e até o próximo vídeo.